Daniel capítulo 9. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia. Amém. Então vamos lá. Daniel capítulo 9. Minha tradução, que é NVI, diz assim: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, grande Deus e temível, que mantens a aliança com amor, aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos testemunhos da tua lei. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz e ainda assim nós não te temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades, e as iniquidades de nossos antepassados, fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir que a tua palavra seja como uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, a ponto, Senhor, de penetrar no profundo do nosso coração, e fazer com que, Senhor, nós possamos ser transformados mediante a tua palavra. Que ela venha cair em terra boa, que ela venha produzir frutos, Senhor, frutos de justiça, frutos que glorifiquem o teu nome, Senhor. E temos a certeza que, se for assim,
Pai, muitas pessoas serão alcançadas, muitas vidas serão salvas, Teu Evangelho vai ser pregado nessa cidade, nessa nação. Nos ajuda, nos dê da Tua graça, do Teu poder, da unção que vem do alto sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, se você está escrevendo, o título da nossa mensagem é esse: Como orar pela igreja. Como eu disse para você, nesse período de jejum que nós vamos estar entrando, nós vamos estar preparando nosso coração para orar pela igreja, mas não só nesse período de 21 dias, mas em todo o tempo, como a gente deve orar pela igreja do Senhor. Como que nós devemos buscar pela igreja do Senhor. Então, a razão pela qual eu intitulei essa mensagem, Como orar pela igreja, é porque eu vejo a necessidade de se buscar a Deus em relação a isso. Porque muitas vezes nós buscamos em relação a nós, a nossa família, aqueles que estão próximos de nós, e esquecemos da igreja do Senhor. Oramos por tudo, mas esquecemos da igreja de Deus. E quando eu falo igreja de Deus, eu não estou falando só da nossa igreja aqui, comunidade evangélica, mas de todas as igrejas. A começar pela da nossa cidade, as igrejas evangélicas dessa cidade, e também as igrejas evangélicas espalhadas por essa nação e por toda a face da terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a igreja do Senhor. E quando a gente fala igreja, nós estamos falando dos nossos irmãos, né? Grande parte da igreja cristã hoje, no mundo, ela está assolada, ela está desolada. Ela está como estava o povo de Israel aqui nesse texto. Eu sei que existem bolsões de vida, de pureza, de santidade, de fidelidade, de poder de Deus, de zelo ao redor do mundo. Eu sei que existe. A gente vê isso em alguns lugares. E Deus nunca vai desistir do seu povo. Ele vai cumprir os seus propósitos, mesmo que Ele tenha que usar uma igreja remanescente para fazer. Eu sei que Deus vai fazer isso. Então, grande parte do movimento cristão de hoje, ele se tornou uma desolação de desobediência, de desunião e de desonra ao nome de Cristo. Se você começar a analisar, você vai ver que esses três aspectos, desobediência, desunião e desonra, é o que mais tem acontecido hoje. O testemunho do povo de Deus tem passado longe do que a Bíblia diz. A desonra que temos dado ao Senhor tem passado longe do que a Bíblia diz. A desunião que nós temos entre igrejas evangélicas é tão grave, tão assustadora, que a gente está brigando por causa de quantidade de água, enquanto tem pessoas morrendo sem Jesus nesse mundo. Assim, a maneira que Daniel ora pela desolação do seu povo, serve de modelo para a gente, serve de uma bússola nos indicando como nós devemos orar pela igreja de Deus hoje. Então eu quero levantar primeiro 3 aspectos da desolação do povo de Deus. O primeiro aspecto, são 3 aspectos da desolação, e você veja se você não vai concordar comigo com o que se parece grande parte da igreja hoje. Primeiro aspecto da desolação é esse: cada vez mais descrentes. A igreja muitas vezes tem se tornado um clube. Um clube onde a gente vem e a gente tem amigos, e é gostoso a gente estar no meio de amigos, mas muitas vezes a igreja não salva. A igreja não leva a mensagem da salvação. A igreja não salva, né? A igreja não leva a mensagem da salvação. A igreja, ela não busca o perdido. Ela só está vivendo para si mesma. 2 vezes nesse texto, no versículo 11 e versículo 13, Daniel diz que a calamidade do cativeiro babilônico veio por causa da desobediência da lei de Moisés. E aí, se a gente for trazer para nós, como igreja hoje, a gente vai avaliar qual é o grande mandamento que o Senhor nos deu. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. O que ele diz? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder. Ide, portanto, ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós, como igreja do Senhor, temos falhado nisso, nessa ordem. E por causa da desobediência, à palavra do Senhor, nós temos escolhido os nossos pecados. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 36, Moisés diz que se as pessoas deixarem a Deus, ele diz o seguinte: o Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram.
Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror, motivo de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Deuteronômio 28, 36 diz isso. E isso se tornou realidade lá na Babilônia. Em 1520, Martinho Lutero ele escreveu um ensaio que ele chamou O Cativeiro Babilônico da Igreja. Martinho Lutero, você sabe, foi reformador da igreja. E ele diz o seguinte, o que ele queria dizer é que as forças e os poderes, que eram estranhos a Cristo e a sua palavra, tinham capturado a mente e o coração da igreja. Agora veja se não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Poderes estranhos, poderes que não são os poderes de Deus, forças estranhas, têm capturado a mente e o coração da igreja. Tem afastado a igreja dos caminhos do Senhor. E assim como lá no dia da reforma, lá nos dias da reforma, ela estava sob jugo, a igreja estava sob o jugo de forças contrárias à vontade de Deus, assim é a situação da igreja de hoje. São milhões de frequentadores nas igrejas. E somente isso, frequentadores. Frequentadores. As premissas simples que governam o comportamento e escolhas vêm mais do que absorvido da cultura do que da palavra de Deus. Por que você faz isso? Eu faço porque o povo faz. Por que você usa esse tipo de roupa? Eu uso porque o povo usava. A cultura tem determinado ações dentro da igreja. A igreja compartilha um caso de amor com o mundo, com a prosperidade, com o eu. Muitos que se dizem cristãos não são diferentes do espírito que age nesse mundo. Pelo contrário. Mesmo sabendo que o Senhor diz, para não nos conformarmos com o mundo, como leu o texto que o Juninho leu aqui, Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos tomado a forma do mundo. A igreja tem tomado a forma do mundo. E assim como Israel, muito da igreja de hoje é prisioneiro dessas forças. Então esse é o primeiro aspecto. Cada vez mais descrentes. Cada vez mais a igreja se afasta. Cada vez mais a igreja não crê naquilo que Deus pode fazer. Segundo aspecto é a culpa e vergonha. Segundo aspecto da desolação do povo de Deus é a culpa e a vergonha. Na verdade, isso são resultados de não darmos testemunhos como um povo que representa um Deus santo e puro. E aí a culpa e a vergonha vem e nos toma. Daniel, ele passa a maior parte da sua oração confessando o pecado. Pecado do povo. Não era dele não, era do povo. Então ele se junta com o povo, assim como fez Isaías. Isaías, ele se junta. Ai de mim, sou um homem perdido. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. No versículo 5 ele diz assim, Daniel: nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Em outras palavras, temos grande culpa diante de Deus. Por causa dessa verdadeira culpa, trazemos uma verdadeira vergonha. E isso aqui é mencionado no versículo 7 e no versículo 8. Tem uma tradução que diz assim, que essa vergonha é como se fosse uma confusão de rosto. Para nós pertence a confusão de rosto. Literalmente significa o seguinte: para nós pertence, ou a nós pertence a vergonha na cara. É como aquilo que a gente devia fazer e não fazemos, e de repente somos desmascarados numa mentira. O que temos feito é tão terrível e tão conhecido que o nosso rosto fica vermelho e nós queremos cobrir e fugir. É mais fácil a gente fugir do que a gente encarar. É mais fácil a gente fugir das nossas responsabilidades do que dizer: realmente eu não tenho levado o evangelho, realmente eu não tenho pregado como eu deveria pregar, realmente eu não tenho dado testemunho como eu deveria dar.
Leonard Ravenhill, no livrinho chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, é um livrinho fininho, pequenininho. Logo no começo, no prefácio, ele diz assim: por que a igreja perdeu, por que o mundo perdeu o temor de Deus? Ele faz uma pergunta: por que o mundo perdeu o temor de Deus? E ele mesmo responde essa pergunta: porque a igreja perdeu o temor de Deus. Nós não tememos a Deus como nós deveríamos temer. Aliás, a questão da intimidade, muitas vezes cantada em músicas, tem feito um desfavor ao Evangelho. Como nós somos muito íntimos de Deus, nós deixamos o respeito de lado. E não é assim que funciona. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais respeito você vai ter por Ele. Por quê? Porque você vai conhecê-lo de fato. Você vai saber quem Ele é. Então nós ouvimos jovens cantando sobre intimidade e tentando trazer o namoro que ele tem para um namoro com Deus. E tudo que ele faz no namoro, ele quer transportar isso para Deus. E não é assim que funciona. Intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus nos leva ao respeito. Intimidade com Deus nos leva a zelo. Intimidade com Deus nos leva a temor. A gente treme diante da glória de Deus. O que nós temos de feito de tão terrível faz a gente ficar vermelho. Faz a gente querer cobrir o rosto de vergonha. Esse é o caminho que Daniel sentia sobre o povo de Deus. Sua culpa e sua vergonha eram grandes. Hoje na igreja há uma consciência inquieta. Há um sentimento profundo de que nós devemos ser radicalmente diferentes. Existe esse sentimento. Você nota isso. As pessoas falam assim: não, nós temos que ser diferentes, nós temos que buscar, nós temos que ser totalmente diferentes do mundo. Mas o que acontece é que os valores desse mundo são mais fortes do que o poder de Deus agindo na vida da igreja. E aí ela se amolda ao comportamento do mundo. E não se compromete com o amor, com a justiça. Há um sentimento profundo de assumir riscos e serviços. Mas muitas vezes a igreja não se compromete o suficiente a querer botar a mão na massa e servir de fato o irmão. Então nós olhamos no espelho e vemos que a igreja, como um todo, eu não falo só da nossa igreja, eu falo da igreja do Senhor como um todo. Nós não servimos a Deus de fato. Nós não buscamos a Deus de fato. E o resultado é um sentimento de culpa, de vergonha, baseado na incredulidade e na desobediência. Então nós nos esgueiramos através dos nossos dias com o nosso rosto coberto. E quase ninguém sabe que a gente é discípulo de Jesus. Terceiro aspecto é a zombaria. Então, o terceiro aspecto da desolação do povo de Deus é a zombaria. O versículo 16, a segunda parte, diz assim: os nossos pecados e as nossas iniquidades e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Significa reprovação, objeto de escárnio. Significa que as nações olhavam para os israelitas como derrotados, desunidos. E as pessoas riam disso. Eles zombavam do Deus de Israel. Por causa do povo de Israel, as pessoas zombavam do Deus de Israel. Veja se não é assim com a igreja cristã hoje. Por causa do testemunho do povo, do mau testemunho do povo, as pessoas zombam de Deus. As pessoas fazem charges a respeito de Deus, zombando do Senhor. As pessoas fazem vídeos zombando de Deus. E assim vai. E a gente acha graça. A gente acha que é engraçado. A igreja fez com que o nome de Jesus fosse um objeto de escárnio, por causa da sua duplicidade. Tentando ser reconhecido como cristão, mas ainda assim marchando no ritmo do tambor do mundo. Não tem como.
Não tem como. O que acontece? Sabe o que acontece? O mundo não vê o cristão como radicalmente diferente, mas ele vê como uma opção para se adicionar um pouco de espiritualidade na vida e basicamente permanecer o mesmo. Ou seja, eu posso continuar do jeito que eu estou, não tem problema nenhum. Simplesmente Jesus entra na minha vida e aí eu tenho um pouquinho de espiritualidade, sabe? Eu adiciono. Não há uma conversão, não há uma mudança radical, não há uma mudança de rota. E sabe o que acontece? Zombaria. As pessoas zombam da gente. As pessoas zombam de nós. Então, quando Daniel ora por essas desolações do povo de Israel, eu ouço uma oração pelas desolações da igreja cristã nos dias de hoje. Nós ainda não ganhamos esse mundo para Jesus por causa do nosso testemunho. Porque nós somos descrentes. E porque os nossos pecados têm nos trazido vergonha. E a gente tem que se esconder mesmo. Se a gente for olhar a igreja cristã de hoje, é melhor que se esconda e fique bem escondidinho. Interessante que o povo de Israel, eles tinham esse mesmo sentimento. Eles queriam fazer o que era certo. Desejavam e sabiam o que era certo. Mas eles não conseguiam fazer. Não conseguiam se libertar. As coisas do mundo eram mais atrativas para eles. E assim é conosco hoje. Então, eu queria levantar aqui 4 maneiras da gente orar pela igreja do Senhor. 4 maneiras de orar pela igreja. Primeira maneira é: vamos para a Bíblia. Para nós orarmos pela igreja, nós devemos começar por onde Daniel começou. Então vamos aos livros. Olha o que diz o versículo 2 aqui. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Que coisa linda! Conforme a palavra dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Os livros são os profetas Jeremias e os outros livros bíblicos. Provavelmente o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a oração, meus irmãos, então, de Daniel, começa com o quê? Começa com a Bíblia. Começa com a palavra. George Miller, ele disse o seguinte, que durante anos, ele tentou orar de manhã, sem começar pela Bíblia. E inevitavelmente a sua mente vagava. A gente tem isso como exemplo. Você começa a orar sem ir para a Bíblia, você pode ter certeza que tua mente vai pensar em tudo que você tem que fazer naquele dia, tudo que você tem que dar conta, nas contas que você tem que pagar, tudo vai vir na sua mente. E então, ele parou e falou, não, eu tenho que começar com a palavra. E ele transformou a Bíblia em oração enquanto ele lia. E durante 40 anos ele foi capaz de manter o foco poderoso em oração. Sem a Bíblia nas nossas orações, as nossas orações vão ser tão mundanas como as tentações que a gente está tentando se livrar. Um dia uma pessoa perguntou para um pregador, o que era mais importante? Ele lê a Bíblia ou ele orar? Então o pregador disse para ele o seguinte, qual asa é mais importante para um passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? Ele falou, as duas, senão ele não consegue voar. Ele falou, exatamente. Com o cristão é a mesma coisa. Sem Bíblia e sem oração, você não vai voar. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a palavra. Meus irmãos, pastor, não sei por onde começar. Começa, meu irmão. Começa em João. Evangelho de João, Mateus, Marcos. Começa lendo o Novo Testamento. Depois você vai para o Velho Testamento. Pede orientação.
Tem 3 pastores nessa igreja, pede orientação para eles. Fala assim, pastor, eu preciso começar a ler a Bíblia. Por onde que eu começo? Irmão, ler a Bíblia só de domingo, quando você vem na igreja, não funciona não. Não funciona. Você tem que comer a palavra de Deus, ela tem que fazer parte das suas entranhas. Tem que direcionar a sua vida. A oração de Daniel começou com a Bíblia e estava saturada de Bíblia. Frase após frase de Daniel vem das Escrituras. Há alusões a Levítico, capítulo 26, versículo 40. Há alusões a Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Há alusões a Êxodo, capítulo 34, versículo 6. A Salmos, capítulo 44, versículo 14. E a Jeremias, capítulo 25, versículo 11. A oração dele é toda recheada de Bíblia. A oração transborda de uma visão bíblica da realidade, porque transborda com a Bíblia. Ele tinha a Bíblia na sua oração. A sua oração deve ser recheada com a Bíblia. O que eu tenho visto é que aqueles cujas orações são mais saturadas com as Escrituras, elas são geralmente mais fervorosas e eficazes em oração. As pessoas que têm o coração saturado com a Bíblia, elas são mais eficazes, porque elas estão orando o que está escrito na palavra. E aonde a mente não está cheia da Bíblia, o coração geralmente não está cheio de oração. E essa não é a minha ideia para você. Minha ideia é que seja realmente o contrário. Jesus em João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Olha só o que Jesus está dizendo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: se as minhas palavras saturarem a sua mente, se as minhas palavras moldarem o seu jeito de pensar, se as minhas palavras forem memorizadas na sua mente, igual música chiclete, sabe aquelas músicas chiclete? Que você ouve de manhã e você fala assim: não posso ouvir essa música, não vai ficar na minha cabeça o dia inteiro. Que nem aquela que estão cantando agora, né? Ah, leleque, leque, leque, leque. Você ouve aquilo de manhã, fica o dia inteiro na sua cabeça. Leleque, 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 leleque. E você fica tentando descobrir o outro verso daquilo que está na frente. Se a palavra de Deus estiver igual essa música, grudada na sua mente, assim, ó, capturar a sua mente, você tentar ficar descobrindo o que Deus quer dizer com aquilo, isso que é meditar na palavra do Senhor. Tem muita gente que acha que meditar na palavra do Senhor é pegar a Bíblia, colocar em cima da mesa e deitar e dormir. Dormir em cima da Bíblia, isso não é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é você pegar um versículo e fazer o que esse versículo quer dizer para mim. E eu vou decorar aquele versículo, eu vou trazer aquele versículo à alusão o meu dia inteiro. Até que aquela palavra que está escrita ali se torne rema para mim. Ou seja, se torne verdade para mim, esteja estampada no meu coração e a minha vida seja direcionada por ela. Se a gente fizer assim, tudo que a gente orar, tudo que a gente pedir, vai acontecer. É promessa de Deus. Primeira forma de orar por uma igreja, pela nossa igreja, é ir para o livro. É ir para a Bíblia. Sature a sua mente com a Bíblia. Ore a Escritura. Pastor, como é que eu faço para orar a Bíblia? Salmo 23, por exemplo. O que diz o Salmo 23? Certeza que você gosta do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então você vai orar o Salmo 23. Você vai pegar o Salmo 23 e vai começar assim: Deus, o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. O Senhor me conduz às verdes pastagens. O Senhor me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O Senhor me restaura o vigor. Eu te agradeço porque o Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam.
O Senhor está comigo. Eu te agradeço, Senhor, porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu te louvo porque o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Ah, o Senhor faz com que o meu cálice se transborde. Isso é orar a palavra. Eu trago ela para mim. Segundo lugar, a gente deve orar pela igreja. Segundo, confessemos os nossos pecados. É interessante que Daniel, ele confessa o pecado dele, do povo. 12 versículos disso aqui, ele fala só sobre confissão. Do versículo 4 ao versículo 15. Significa ser verdadeiro sobre Deus e sobre o pecado. Significa reconhecer o pecado como pecado e chamá-lo pelo nome. Um dia um pregador, ele foi pregar numa igreja, e aí ele começou a falar pecado, os pecados, né? Adultério e tal. Começou a chamar os pecados pelos nomes. E foi falando do adultério, do roubo, da fornicação, de tudo. Aí ele recebeu um bilhetinho por trás dele assim, ainda bem que não tem ninguém aqui atrás, né? Mas por trás dele ele recebeu um bilhetinho aqui, de um líder da igreja. Estava escrito assim no bilhetinho: por favor, não chame essas coisas de pecado porque nos ofende. Chame de transtorno psicológico. Chame de qualquer outra coisa, mas não de pecado. Aí ele saiu, falou assim, ó, dá licença um minutinho. Foi no mercadinho que tinha perto da igreja, comprou um vidro de veneno daquele diabo verde, sabe? Trouxe o diabo para dentro da igreja. Comprou o vidro de diabo verde, tirou o rótulo do diabo verde, escreveu assim, docinhos. E falou para o pastor assim, pode tomar, pode comer. Ele falou, não, peraí, você tirou o rótulo. Isso é veneno. Dentro é igual. Ele falou, é exatamente isso que você quer fazer. Quer que eu dê outro nome para o pecado? Mas dentro é igual. É a mesma coisa. Quem é adúltero tem que largar o adultério. Quem é ladrão tem que largar de ser ladrão. Quem fala mal da vida dos outros tem que largar de ser fofoqueiro. E assim por diante. Pecado vai levar à morte, não importa o nome que você dê a ele. Pecado é pecado. É igual na China, é igual a qualquer outro lugar, é pecado. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que largar a maldade, nós temos que largar a rebelião, nós temos que largar de sermos traíras com Deus, nós temos que largar de desobedecer a Deus. Tudo isso. Nós temos que começar a ser santo, de verdade. Significa reconhecer a Deus como justo. Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu reconheço que Ele é justo. Eu reconheço que Ele é grande e terrível. Eu reconheço que Ele é misericordioso e clemente. Significa sentir-se quebrado com remorso e com a culpa diante de Deus. Agora veja bem, é diante de Deus. Há uma grande diferença entre a gente se sentir infeliz, porque o pecado tem feito a nossa vida miserável, e sentir-se quebrado, porque o pecado ofendeu a santidade de Deus. Interessante, porque o pecado tem essas duas capacidades de fazer. A gente se sente infeliz, a gente se sente miserável, porque a gente pecou. Mas esse é um sentimento próprio. A gente tem que se sentir, sabe o quê? A gente tem que se sentir quebrantado. Quebrado. Porque o nosso pecado ofendeu a santidade de Deus e trouxe vergonha ao seu nome. Vergonha. O povo de Israel, eles tinham uma veste que eles usavam por debaixo. E essa veste, ela tinha 560 nós. 513 nós, perdão. 260 nós significavam a lei positiva de Deus. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E o restante significavam as leis negativas de Deus. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. E todo judeu, se você vai observar hoje, qualquer judeu ortodoxo, ele usa aquela vestimenta por baixo. Aquela vestimenta chama-se talit. Todo judeu ortodoxo usa. E aquele talit, então, tinha aqueles nós. Isso que Jesus vai falar contra os fariseus. Ai de vós, fariseus, que alongam
as vossas franjas, essas franjas que vinham de baixo, que saíam do talite. No meio dessa franja tinha um fio azul, que significava que todo israelita era filho do rei. Então, ele andava com aquilo por debaixo, e todo mundo sabia que ele era israelita, que ele obedecia a Deus. Para nós, tem o mesmo valor que se nós andássemos com a Bíblia pendurada no nosso peito. Todo lugar que a gente fosse, a gente andasse com a Bíblia aqui, pendurada. Agora você imagina, você entrando numa banca de revistas e olhando aquelas revistas pornográficas que você vê sempre, com a Bíblia pendurada no peito. Ou então você tentando dar o calote em alguém, com a Bíblia pendurada no peito. O que a gente ia sentir? Vergonha. Talvez nós precisamos fazer colar de Bíblia aqui para não largar de pecar, né? Porque o que de fato a gente faz porque a gente sabe que o outro não vai reconhecer. Vou ficar quietinho na minha, porque ele não sabe que eu sou crente. Porque se ele souber que eu sou crente, estou tentando dar o nó nele, a coisa não funciona assim, irmãos. A confissão bíblica ela é centrada em Deus. A questão não é de admitir o que temos feito a nossa vida miserável. A questão é a gente admitir, é algo muito maior que isso. É a gente admitir a nossa miséria, ou seja, a santidade ofendida, a glória de Deus ofendida. O que diz 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a gente quer ver a glória de Deus começar na nossa igreja, se a gente quer que a nossa igreja seja um luzeiro para essa cidade, para esse mundo, a gente precisa se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Porque daí sim Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Terceiro lugar. O que mais que a gente deve fazer? Lembremos das misericórdias de Deus e reconheçamos que Ele nunca muda. Porque eu não mudo e vós não sois consumidos. Graças a Deus porque Ele não muda. Porque se Ele mudasse, irmãos, a gente, como diz o povo aí, nós estávamos lascados. Graças a Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, a terceira maneira da gente orar pela igreja é nós lembrarmos das misericórdias passadas e sermos encorajados por um Deus que nunca muda. O versículo 15 diz o seguinte: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Daniel sabia a razão pela qual Deus salvou Israel do Egito. Sabe qual que era? É porque ele não mudava. Não era porque Israel era bonzinho, Israel era bonitinho. Ah, esse povo é lindo, ai que povo fofo, que povo meigo. Ah, eu vou salvar esse povo, vou tirar eles de Israel, vou tirar eles do Egito, vou levar eles para uma terra que mana leite e mel, porque, ai que povinho mais lindo. Não, eles eram carne de pescoço, igual a gente. Igualzinho a gente. Era osso duro de roer. Você fala assim, mas pastor, esse povo, Deus fez 10 milagres e mandou o povo para o deserto. E esse povo, sabe, olha, tinha a nuvem de glória sobre eles. Uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E esse povo não via, pastor. Como é que esse povo não via? É, meu irmão, e você tem o Espírito Santo dentro de você e você não vê. Nós temos mais do que eles. O Espírito Santo fala, não faz. Você pega, teme e vai. O Espírito Santo fala, faz. Você pega e fala, não, não vou não. Quem que é mais desobediente? Misericórdia por nós. Para nós, né? Salmo 106, versículo 7, versículo 8 diz assim: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Graças a Deus que Deus não muda.
Graças a Deus que Ele não muda. Interessante? Interessante. Para tirar o povo do Egito foi fácil. Deus mandou 10 pragas. 10 pragas. E o povo do Egito falou, some daqui, vaza, vai embora. Ah, mas nós vamos levar tudo. Não, pode levar, leva. O duro foi tirar Egito dentro do povo. Isso aí levou 40 anos. E uma geração inteira precisou morrer no deserto. Inteirinha. Para que outra geração surgisse. A oração pela igreja, ela deve ser sustentada pelas memórias passadas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Se Deus salvou um povo rebelde uma vez no Mar Vermelho, Ele pode nos salvar também. Por isso, quando a gente ora pela igreja, a gente deve lembrar dos dias melhores que a igreja já conheceu e de dias mais escuros pelo qual ela foi salva. E é por isso que a história é tão valiosa. A história da igreja. Houve dias ruins antes que Deus se virou. Deus falou assim, não, preciso dar um jeito nesse povo. Os jornais dessa semana podem estar cheios de notícias de violência e de corrupção. A história da igreja, para nós, é como um antídoto para o desespero em momentos como esse. Se você ler a história, por exemplo, você vai ver que a decadência moral e a violência na Inglaterra no século XVIII era muito grande antes de Deus enviar George Whitefield e John Wesley. 5 ou 6 membros do parlamento naquela época iam à igreja. A peste, a varíola e inúmeras doenças que hoje nós temos cura, naquela época não tinham. As roupas eram caríssimas. E muitos pobres das cidades usavam panos, que eram como se fosse a sua cama, e panos cheios de piolhos. As penas para os crimes mais simples eram tão bárbaros, que, por exemplo, uma pessoa que furtava algo de alguém, ela era enforcada. Crianças de 6, 7 anos trabalhavam 6 dias por semana, do amanhecer ao anoitecer, e muitas vezes iam além disso. E se você não estava morrendo de fome, você poderia cair numa desgraça com a lei e ser mandado para o mau cheiro de uma prisão chamada New Door. E então eles te enviavam daquela prisão para o novo mundo. E um barco carregado de prisioneiros, como assassinos, estupradores e tudo mais. A embriaguez naquela época era galopante e os pais davam gin para os bebês dormirem, mantê-los quietos. E isso muitas vezes causava cegueira e até morte de crianças. Aqueles espetáculos de maltratar animais em praça pública, como a gente vê lá as touradas na Espanha, eram feitos com pessoas. As pessoas eram executadas em praça pública. Como naqueles filmes de Velho Oeste que a gente vê de vez em quando. Tudo isso e muito mais, incluindo uma igreja desolada, corrupta e impotente. Mas Deus, Deus trouxe um grande despertamento. E para acrescentar esperança, e esperança para as nossas orações, Ele usou 2 homens, que não concordavam com alguns pontos teológicos, e um deles era baixinho, e o outro era gordo. Então, para nós que somos gordos, ainda há esperança para nós. E para você que é baixinho, também há esperança para você. Ao olharmos pela igreja, pela história da igreja, nós devemos lembrar que as misericórdias passadas foram triunfos da graça de Deus. A história é um triunfo da graça de Deus. Lembremos que a história não é uma linha reta, mas é transformada pela glória e misericórdia do Senhor. 4º e último lugar, como que a gente deve orar pela igreja? Apelemos para o zelo de Deus e para a glória do seu próprio nome. O versículo 18 e o versículo 19 é o clímax da oração de Daniel. Ele diz o seguinte: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, vê. Senhor, perdoa. Senhor, age. Por amor de ti, meu Deus, não demores.
pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. O povo de Deus, ele é reconhecido pelo seu nome. Pelo seu nome. E Deus tem um zelo infinito pelo seu próprio nome. Ele não vai deixar o nome dele ser censurado. Então essa é a nossa mais profunda confiança, que Deus está comprometido com Deus. Deus está comprometido consigo mesmo, com o seu próprio nome. Deus está comprometido com uma paixão explosiva da glória do seu nome e da verdade da sua reputação. Essa é a base da nossa oração pela igreja. Somos chamados pelo seu nome. Vivemos pelo seu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por causa do teu nome, Senhor, salva. Por causa do teu nome, Senhor, reaviva. Por causa do teu nome, Senhor, purifica, cura e capacita a tua igreja. Deus quer de nós muito mais do que a gente tem dado. Mas eu quero dizer que não é acima das suas forças. O que Deus quer fazer de você e de mim são atalaias, são testemunhas vivas do seu evangelho. Pessoas que, ao abrirem a boca, tenham algo para falar a mais do que futebol, do que Big Brother e do que outras coisas que a gente vê por aí. Ao abrir a boca, esse povo tenha a verdade estampada. Quando diz lá em Apocalipse que da boca do Senhor saiu uma espada afiada de 2 gumes, era a própria palavra que saía da boca dele. E é assim que tem que ser conosco também. Ao abrir da nossa boca, as pessoas, elas reconheçam que nós servimos a um Deus que é vivo e que está presente e que pode agir e pode transformar. Nós temos que apelar pelo zelo de Deus. Nós temos que apelar pela glória do seu nome. Nós temos que pedir, Deus, faz a tua obra, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Faz a tua obra, reaviva a tua obra, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser o nosso clamor. Nesses próximos dias que nós vamos entrar em oração pela igreja, não se esqueça desses 4 elementos. Não se esqueça da oração de Daniel no capítulo 9. Busque ao Senhor baseado nessa oração. Fala, Deus, faz mesmo. Nós estamos aqui. Confesse seu pecado. Diga para o Senhor o que você tem feito que não tem agradado a Ele. Vá à Bíblia, leia a Bíblia, coma a palavra do Senhor. Lembre-se da sua misericórdia. Lembre que Ele nunca muda. Lembre que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. No tempo dEle, Ele vai fazer. Nós temos que confiar. Amém, igreja? Vamos orar? Queria que você curvasse a sua fronte. Eu queria que você falasse com o Senhor agora. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Não sei se você precisa confessar alguma coisa ao Senhor. Mas se for esse o seu caso, eu queria que você tivesse uns minutos de oração agora. Dizendo para o Senhor o que você tem feito, que não tem agradado a Ele, ou aquilo que você tem deixado de fazer. Talvez não é algo que você tem feito, talvez é algo que você tenha deixado de fazer. Queria que você confessasse ao Senhor agora. Dissesse para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso de Ti, Deus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Fale com o Senhor, fale com o Senhor. Fale com o Senhor.
fale com o Senhor. Comece a abandonar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor na sua vida. Diga para Ele. Diga para Ele. Senhor, eu confesso a Ti. Confesso a Ti, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer chover perdão e graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja dele. Apele para o nome do Senhor. Apele para a sua misericórdia. Ah, Senhor, por causa do Teu nome, nos livra. Por causa do Teu nome, nos perdoa, Senhor. Olha para nós, olha para nós, olha para nós. Somos carentes de Ti. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, oh Pai, oh Pai, oh Senhor, vem, Senhor, vem. Vem e move os nossos corações em direção ao Teu altar. Vem e move os nossos corações, Senhor, em direção à verdade. Move, Senhor, move nosso coração. Move o nosso coração. Move, Senhor. Move, Senhor.